Você acorda com inúmeros canais de TV falando sobre uma falha geológica descoberto perto de onde você mora. E você, por algum motivo, se interessa por essa tal maravilha da natureza e resolve ir visitar esse local. Esse aqui é o início do mangá de hoje. Se tu não conhece, vê o vídeo. Eu sei que tu vai adorar a história da A Falha de Amigara. O nosso protagonista se chama Oaki, um rapaz aparentemente bem adaptável a ambientes novos, porque a nossa primeira cena é com Oaki escalando a montanha de Amigara, procurando o local da falha. Mas antes de conseguir encontrar, ele se deparou com uma mulher chamada Yoshida. Oaki grita e se aproxima, alegando também estar procurando a falha. Ei, você aí! Eu sou o Oaki. Qual é o seu nome? Eu sou Yoshida. Você também tá procurando a falha? Eu imaginei que seria por isso que você tá aqui. Não me leva a mal, mas... uma mulher escalando essa montanha sozinha? Não acha perigoso? Eu vi a falha na TV e não consegui ficar quieta. Senti que tinha que vir até aqui. Sério? Foi a mesma coisa que aconteceu comigo. É um verdadeiro mistério, não é? Aqui a gente já consegue perceber que enquanto Oaki parece mais animado sobre essa falha, em contraparte, Yoshina parece mais receosa, como se estivesse indo pra lá pra se livrar de um sentimento que tá prendendo ela. Mas antes deles conseguirem terminar a conversa, eles escutam vozes à frente e se deparando com um enorme paredão cheio de silhuetas. É muito mais assustador de perto do que na TV. É impossível uma coisa dessa ser natural. Ou será que é possível? Alguns pesquisadores estavam analisando as formas e falando que é impossível que aquilo seja algo natural, teorizando que aquela talvez poderia ser a saída e a entrada estaria coberta por detritos compactados em outro lugar. Mas mais importante que isso, eles pensavam como um povo tão antigo conseguiria fazer tal obra. E enquanto tudo isso acontecia, Yoshida e Oaki começam a descer e chegar mais e mais perto dos buracos. Mas Yoshida tem um olhar nervoso de quem procura algo com certo medo. E Oaki, ao perceber a afeição de sua amiga, pergunta a ela o que tanto a aflige. Ela responde falando que havia visto um buraco na reportagem sobre a anomalia, mas aquele não era qualquer um. Ele se destacava dentre todos os outros. Ele tinha o exato formato de seu corpo. E após uma breve discussão sobre a credibilidade de um buraco de milhares de anos, a exata forma corporal de Yoshida, um homem que passava por ali perto acabou ouvindo aquele embate caloroso e a discussão. E disse algo como, então você também? E após contar de uma história muito semelhante, ele se apresenta como Nakagaki e fala que todos eles vieram ali pelo mesmo motivo, com o sentimento de que depois de uma longa busca, ele finalmente havia achado sua silhueta. O Aki, espantado com o fato de algo do tipo poderia existir, olha para Nakagaki com cara de desacreditado. Nakagaki logo percebe e fala, veja, eu vou te mostrar. E com um sorriso no rosto, ele tira suas roupas e coloca seu corpo sobre a silhueta na parede com a perfeição e o envolve. E antes que alguém pudesse entender o que estava acontecendo ali, seu corpo começa a deslizar para dentro da anomalia para que nunca mais fosse visto novamente. O Aki diz que ele devia ser louco, enquanto o semblante que emana de Yoshida é de puro desespero e desamparo. E quando a noite caiu, o Aki sonhou que ele era o Nakagaki, que ele estava dentro do buraco, só conseguindo ir reto, ouvindo nada além de suas próprias batidas do coração. Um sentimento de desespero e medo subitamente o envolve, e assim ele acaba acordando. Yoshida está do lado de fora e falando o que ela achou do buraco. E chegando nele, ele começa a repetir que o túnel é dela. Foi feito para ela, vai ficar presa. E a partir desse ponto eu não preciso nem mesmo explicar como ele está se sentindo. Só de olhar para Yoshina e vocês vão saber exatamente do que eu estou falando e como é. O que foi, Yoshida? Você tá tremendo! Eu estou assustada. Muito assustada. Esse é o meu túnel. Foi feito pra mim. É apenas uma coincidência. É apenas semelhante a você. Não, esse é o meu túnel. Ele foi feito pra mim entrar. Ele esteve esperando por mim todo esse tempo. E quando eu entrar, vou ficar presa nele. E a Yoshida não é a única em pânico ou com medo no local. Há várias outras pessoas que também estão começando a surtar e entrar nesses tais túneis. E Oaki, percebendo o pavor da sua amiga, tampa a silhueta daquela enorme parede de pedra e leva ela para sua tenda, que por lá ele também fica. Já que ela ficou com tanto medo de ficar sozinha, depois daqueles sentimentos horríveis e aquele pânico que ela sentiu, ela revela o medo que ela sente do túnel, ou do buraco dela. Conta da extrema solidão que ela sentiu em toda a sua vida. E com isso, eles se beijam. E os dois dormem. E Oaki
tem novamente um sonho. Mas dessa vez, ele parece ser de uma época muito mais antiga. E ele tá sendo punido por um crime hediondo que ele cometeu. E criminosos como ele são jogados no buraco. Eles foram feitos para você não conseguir voltar, e cada vez que você avança, mais seu corpo distorce e seus ossos quebram. E no último pedido de ajuda, ele acorda do pesadelo. Mas Yoshida não parece mais estar na barraca. Ela, no meio da noite, sem luz, foi em direção ao buraco dela. Tirou as rochas que o Yoyaki tinha feito e entrou. Ele vê aquela cena e já entende o que aconteceu. Ele se culpa e ele fica se lamentando. E sem querer, derruba a lanterna que ele estava carregando. E quando ele vê o local que estava iluminando, ele vê o buraco dele. Esse tempo todo, ele tinha sido chamado, igual os outros. E como ele perdeu a sua amiga, ele não tem mais motivos pra continuar. Como se fosse um chamado. Ele entra no buraco sem semblante algum. Sem desespero, igual aos outros. Ele simplesmente aceitou a sua punição divina. E aqui é onde o mangá termina. Mas antes de acabar o vídeo, eu vou falar algumas teorias que eu tenho e meu entendimento da história. Porque uma das coisas que eu mais adoro no Jiu-Jitsu é como ele transforma o normal, o cotidiano, em terror. E nesse mangá não é diferente. Ele fala inteiramente de como as pessoas foram pra tal falha por conta própria, por sentimentos próprios, se sentirem ansiosas, acharem interessante, quererem ver ela de perto. E isso é uma coisa normal. Se tu vê um acidente de carro, tu possivelmente vai olhar interessado ou simplesmente querendo descobrir o que aconteceu ou quem tá errado. Isso é um sentimento humano. E, né? É normal. Mas falando de um Jito, ele misturou um pouquinho com o sobrenatural. O cara ama um terror sobrenatural. Então, pra mim, né? No meu ser, no meu crer, o mangá acredita na reencarnação e a alma é um fato real. Então, após um tempo suficiente pro mundo esquecer quem você foi ou o que você fez, você renasce novamente. Com a mesma aparência, com o mesmo sentimento, com a mesma personalidade, com o mesmo tudo, até com a mesma alma. E minha teoria é que, de alguma forma, o povo antigo conseguiu pegar um pedaço da sua alma e colocar em um objeto. E no momento que você descobre que o objeto não tá com você, ou que a sua alma não tá completa, faz você entrar num estado de abstinência, que faz você ficar cada vez mais louco, até você entrar no buraco e procurar a sua alma. Mas você não encontra ela, e você sai de lá mais maluco. E eu esqueci de falar essa parte até. Meu entendimento da história foi esse. Mas tem uma partezinha que eu não contei pra vocês. Então, muito obrigado por verem o vídeo até aqui, e até outro dia. Talvez ela esteja conectada com os outros. Eu vou dar uma olhada. Senhor, eu tô vendo algo e tá lentamente vindo pra cá.